há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Salmo 113, do verso 5 ao verso 7. Olá, seja bem-vindo. Deus o abençoe no decorrer desse dia. Estamos felizes porque mais um dia o Senhor nos dá como vida, com a oportunidade de podermos nos encontrar aqui para sermos adoradores do Senhor. As palavras do salmista Davi são belíssimas. Quem há semelhante ao Senhor? Nós não encontramos, cujo trono está nas alturas, e se compadece, se inclina para ver o que passa aqui sobre a face dessa terra. Ele vê o que passa aqui sobre a face dessa terra. Veja que palavras lindas para nós. Ele está com os seus olhos voltados para mim, com os seus olhos voltados para você. Ele sabe das suas lutas, das suas aflições, dos seus problemas. E ele mesmo fala, o salmista, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. As suas mãos não estão encolhidas, que ele não possa nos atender, que não possa nos socorrer, que não possa salvar a nossa vida do sofrimento que nós estamos passando. Nós iniciamos ontem o estudo das cartas aos Hebreus e eu quero nesse momento convidar você a abrir no capítulo 2, o verso 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós não podemos em momento algum negligenciarmos o estudo da palavra de Deus, porque se nós negligenciarmos, consequentemente, nós teremos uma geração com apatia espiritual, fraqueza espiritual. Teremos pessoas que não terão forças para vencer o maligno. Nós não podemos nos esquecer a base da vitória de Jesus Cristo quando estava no deserto foi a palavra de Deus. Jesus mesmo se voltou para Satanás e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós, nos dias em que nos encontramos, nós não podemos nos esquecer. A palavra de Deus tem um poder grandioso para que nós possamos a cada dia sermos fortes, fortalecidos, reavivados no Senhor. Quando nós começamos aqui a estudar o livro de Hebreus, nós podemos ver o Cristo que é apresentado no livro de Hebreus é muito diferente do que muitas pessoas têm crido. Há quantas pessoas que não têm uma compreensão completa de quem é a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você e desafiar você a cada manhã a pegar a Bíblia. E nós estamos já estudando o livro de Hebreus. E volto a falar para você que as mensagens escritas aos Hebreus, que está contida nesse livro, é de grande valor para os dias em que nós estamos vivendo. Ele tem que ser o começo, ele tem que ser o meio da nossa vida e ele tem que ser o fim da nossa caminhada. Ele tem que ser o centro de toda a nossa vida. O livro de Hebreus virá nos fortalecer com respeito a entendermos o ministério e o que Jesus Cristo veio fazer por cada um de nós aqui nessa terra. Portanto, nós temos alguns capítulos que nós precisamos examinar. Claro que não temos condições de detalhar versículo por versículo, mas aqui traga uma pincelada geral, o que o capítulo quer falar para cada um de nós. O chamado do escritor aos Hebreus está claro, capítulo 2, o verso 1. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza. Os hebreus tiveram dificuldade, a nação de Israel teve dificuldade em reconhecer a Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. A prova é clara que eles acabaram tirando a vida de Jesus Cristo. O conhecimento teórico que adquirimos da Bíblia, ele precisa ser exercitado de uma forma prática no decorrer de toda uma vida. É o processo de santificação. A teoria precisa entrar na prática da vida do cristão. O que nós aprendemos é colocar no nosso dia a dia, como verdadeiros cristãos. O desejo de Deus é que nós vivamos de fato essas verdades. O autor do livro de Hebreus, logo a seguir, depois de dar essa ideia
de que nós precisamos nos apegar aos ensinamentos que estão contidos na Bíblia, ele quer incutir na mente da nação de Israel, dos hebreus, a importância da vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra. No capítulo 2, no verso 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. O autor leva os hebreus a entenderem que Jesus Cristo é Deus eterno. Não há um começo, não há um meio e não terá um fim. O seu reino será sempre eterno. E foi ele mesmo que veio aqui a essa terra se entregar, viver na condição humana para nos dar o direito da salvação. A maneira como Jesus Cristo veio aqui a essa terra foi completamente diferente do que os hebreus imaginavam que ele pudesse vir. Havia uma compreensão na época de que Jesus Cristo viria aqui a essa terra para assumir o governo de Roma, libertá-los da escravidão, a opressão que eles estavam sofrendo. Havia uma opressão social, sofrimento, lutas, dificuldades que eles imaginavam que esse Jesus Cristo viria para les libertar desse sofrimento. O autor do livro de Hebreus está aqui agora a apresentar que Jesus Cristo ele veio para sofrer. A maneira como Jesus Cristo se apresentou foi diferente do que eles imaginavam, mas foi através do sofrimento, ser o Cordeiro de Deus, entregar a sua vida pelos pecadores, era necessária, porque se ele não fizesse, jamais nós teríamos condições de receber a salvação. Ele foi tentado em todas as coisas, como menciona o verso 9. Tornou-se o nosso substituto para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é misericordioso, compassivo. Sofreu o que cada um de nós sofremos nessa terra. Foi tentado como nós fomos, embora ele não cedeu à tentação. Foi vitorioso e é a razão pela qual hoje ele intercede por cada um de nós. O autor do livro de Hebreus, ele nos leva a pensarmos de que em Jesus Cristo é a nossa única esperança. Você já imaginou viver aqui nesse mundo sem ter esperança para a nossa vida? Sem saber o que irá acontecer conosco depois que nós fecharmos os nossos olhos para essa vida? E o autor do livro de Hebreus quer que os hebreus entendessem, e creio que eu e você, nos dias em que nós nos encontramos, nós pudéssemos compreender que em Jesus Cristo há esperança, em Jesus Cristo há salvação. Não há um outro meio para que nós possamos um dia herdar a vida eterna. Os anjos cumpriram a sua missão. Foram mensageiros de Deus que vieram aqui a esse mundo, orientaram e ensinaram aos filhos a reconhecer quem era Jesus Cristo, mas a salvação é exclusivamente pela fé na pessoa do nosso Salvador Jesus. Quando nós nos apegamos à palavra de Deus a cada dia, nós somos fortalecidos. A nossa mente é desembotada e nós temos a capacidade para conseguirmos distinguir os erros e os males que muitas vezes o nosso adversário tem tentado nos levar a acreditar como se fosse verdade. Ellen G. White, no livro Fé e Obras, na página 79, ela diz o seguinte: por meio de todo o artifício possível, Satanás tem procurado invalidar o sacrifício do Filho de Deus, tornar inútil sua expiação e sua missão um fracasso. Ele tem afirmado que a morte de Cristo tornou desnecessária a obediência à lei e possibilitou que o pecador caísse nas boas graças de um Deus santo sem abandonar o pecado. Ele tem declarado que a norma do Velho Testamento foi rebaixada no Evangelho e que os homens podem ir a Cristo, não para serem salvos de seus pecados, mas em seus pecados. Ellen G. White, Fé e Obras, página 79. Não crer no Filho de Deus não se trata apenas em negar a divindade de Jesus Cristo, mas é perder a salvação. A nossa salvação está completamente ligada à pessoa de Jesus Cristo. Não há uma outra atividade.
Não há um outro meio. O único caminho que nos conduz à vida eterna é através da pessoa de Jesus Cristo. João Batista, no mesmo dia, disse, João capítulo 1, verso 29, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amigo, nessa manhã, através do livro de Hebreus, no capítulo 2, o autor quer que eu e você, como sendo a palavra do Senhor, nós renovemos o nosso compromisso de amar ao Senhor de todo o nosso coração, de permitirmos o seu senhorio sobre a nossa vida, para que nós possamos a cada dia termos um compromisso maior com o Senhor. É claro, fazemos parte de uma organização, fazemos parte do último movimento dessa terra, mas o nosso compromisso está acima de todas as coisas, a pessoa do nosso Salvador Jesus. É por isso que nessa manhã, quando muitas vezes passamos por sofrimento que alguém pode nos imprimir, nós precisamos entender, o nosso compromisso é com quem? Se porventura alguém lhe proferir alguma palavra que te magoe, você não pode se esquecer, o meu compromisso é com quem? Se o nosso compromisso é com o Senhor, é claro, a nossa fidelidade, a nossa vida, o nosso compromisso, o nosso dever primário é com Ele, é com o nosso Salvador Jesus Cristo. É Ele que deve ser o começo, o meio e o fim. A nossa maior motivação para amarmos a Bíblia, para estudarmos a Bíblia, para irmos à igreja, para cantarmos louvores, para desenvolvermos os nossos dons que o Espírito Santo nos permite para que nós possamos fazer, deve ser a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos nos apegar a Ele de todo o nosso coração. Se esse é o teu desejo, se essa é a tua vontade, eu quero convidar você nesse momento a orar comigo pedindo a Deus e colocando a nossa vida nas mãos do nosso Senhor para que toda a nossa vida esteja em suas mãos. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nessa manhã nós aqui mais uma vez reafirmamos que a nossa vida é completamente tua. O Senhor está completamente entronizado no centro do nosso coração. Fica conosco no decorrer desse dia da nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante a sua face e lhe conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.